por que nós que apresentamos a doença falciforme somos considerados guerreiros da meia-lua. No vídeo de hoje, eu trago pra gente reflexões sobre as batalhas que a doença traz para a nossa vida. Como eu consegui enfrentar algumas, como eu ainda enfrento outras, e eu espero que você fique comigo até o final do vídeo e possa comentar aqui se você também tem as mesmas impressões que eu. Olá! Eu sou a professora bióloga Ellen Santos e eu apresento a anemia falciforme tipo SS. E sempre trago esse conteúdo por aqui no meu universo biológico. É muito difícil viver com a doença falciforme. Qualquer pessoa que fale o contrário, ou ela não apresenta tantos sintomas por uma bênção genética, uma feliz coincidência, dela ter nascido com a doença e não apresentar tantos sintomas, mas no geral nós sofremos bastante. E não falar desse sofrimento, deixar ele silenciado, é como se a gente também não tivesse voz. Hoje eu quero conversar com você, porque eu percebi por vários comentários que as coisas que eu sentia, as outras pessoas que têm a doença também sentiam, mas eu não sabia disso. Eu não sabia que esse era um sentimento compartilhado. Por que eu falo que nós somos guerreiros? Porque nós vencemos várias batalhas só pelo fato de estarmos aqui hoje vivos. E por que da meia-lua? Porque a nossa célula vermelha do sangue, ela assume um formato de foice. Por isso, falciforme, doença com as células no formato de foice. E esse formato de foice também é o formato da meia-lua. Como a meia-lua é, para mim, mais bonita, mais representativa do que a foice, eu falo que nós somos guerreiros da meia-lua. Hoje eu gostaria de discutir com vocês 4 batalhas que normalmente a gente luta para viver com a doença falciforme. Esse vídeo não é uma reclamação. Esse vídeo é simplesmente uma validação dos nossos sentimentos. E ele também contém dicas que eu aprendi convivendo com a doença para contornar essas batalhas e tentar sair vitoriosa. Mesmo que você ache que você não é um guerreiro ou uma guerreira, você é. Pela sua existência, você já teve que superar diversas coisas. Nós, para fazermos o que as outras pessoas fazem com naturalidade, precisamos muitas vezes de um esforço a mais. Então, só de existir e tentar viver, tendo uma qualidade de vida, nós já alcançamos muito, porque a gente consegue essa batalha a nosso favor, sobrevivendo e vivendo com qualidade. O seu organismo é muito forte. Mesmo que você se ache fraco e frágil, você já parou para pensar o tanto de coisa que o seu organismo já superou? Tanto de dor que você foi desafiado a viver e você saiu de cabeça erguida? Existem pessoas que no menor sinal de doença entram em depressão. Existem pessoas que ficam super apavoradas com coisas que nós aprendemos a lidar desde pequenos. Então, ao invés de se considerar fraco, tente perceber, por favor, o quão forte o seu organismo guerreiro é e se valorize por isso. Primeira batalha. A primeira batalha que eu quero conversar com vocês é a batalha que a gente enfrenta na infância. A gente quer brincar, a gente quer se divertir, mas a gente sente dor. Como se divertir tivesse sempre que ser junto com uma punição. Eu me divirto, agora eu sinto dor. Eu corro, mas eu não consigo. Você quer brincar, você quer fazer, a sua mente te pede, mas o seu organismo não acompanha. A gente, aos poucos, vai tentando contornar a situação. Tem dia que a gente brinca com medo de adoecer, tem dia que a gente brinca sem nem lembrar da doença e adoece, e tem dia que dá tudo certo e que a gente brinca sem lembrar e não adoece. São pequenos detalhes que desde a infância vêm nos marcando. E antes mesmo, na infância, da gente saber que nós éramos seres vivos e respirávamos e éramos nós mesmos, a gente já passava por episódios de dor. Então essa batalha que você venceu, ela é muito linda e importante. E ela te trouxe força e ela te faz um guerreiro de primeira linha. Segunda batalha, autoestima. A gente entra na adolescência e quer se sentir bonito, mas os nossos olhos são amarelos.
a gente é pálido. Muitas vezes a gente demora a se desenvolver, a gente não desenvolve o corpo no tempo que os outros adolescentes desenvolvem. A gente tem um atraso do desenvolvimento apenas do corpo, não tem nada a ver com aprendizagem ou desenvolvimento cerebral, apenas do corpo, da maturação, da puberdade. A gente tem um atraso nesse desenvolvimento e esse desenvolvimento é restabelecido na fase adulta e a gente vira um adulto comum. Claro que existem pessoas que têm uma genética mais baixinha, uma genética mais magra, e aí essas pessoas continuarão sendo magrinhas, continuarão sendo pequenininhas por causa da herança genética dos pais, da família que eles pertencem. Mas no geral, quando a gente vira adulto, a gente consegue restabelecer esse desenvolvimento normalmente, apesar do atraso durante a adolescência, dessa maturação, do seu corpo ter forma, de você, por exemplo, ficar menstruada pela primeira vez, de você ter sua puberdade. Essa batalha ela é muito dura e ela nos acompanha até a fase adulta. A gente tem vergonha do olho amarelo, a gente queria ser diferente. E como que eu superei isso? Eu superei com maquiagem, tentando me deixar mais bonita, para olhar no espelho e me sentir bonita. Durante a adolescência inteira, eu me sentia muito estranha, feia, tinha vergonha de encarar as pessoas, mas com o tempo eu fui cuidando de mim, fui buscando na internet o que combinava comigo, como que eu poderia ser mais bonita também por dentro, com a minha personalidade, e no final das contas eu ganhei uma autoestima. Hoje eu me considero uma pessoa bonita por dentro, uma pessoa bem cuidada por fora, e isso foi muito difícil para mim. Eu tive uma amiga muito especial que ela me dizia todo dia que eu era bonita. No começo isso me incomodava, ela me irritava, e depois eu fui acreditando no que ela falava comigo. E eu fui olhando no espelho porque ela falava de alguns itens específicos, falava da sobrancelha, do cabelo, e eu fui acreditando nela. Então essa é a segunda batalha. A gente constrói uma autoestima em meio a uma doença que tira da gente, às vezes, a oportunidade de brilhar tanto. Terceira batalha, medo. Se tem uma coisa que a gente tem que enfrentar sempre, é o medo. É o medo da dor, é o medo do quanto que essa dor vai durar. Será que ela vai me deixar com sequela? E esse medo, ele é tão forte, tá com a gente desde pequenininho, que a gente passa a ter medo no geral. Eu, por exemplo, quando eu tô muito feliz ou quando coisas boas acontecem, eu sinto medo. Eu sei que parece muito estranho, mas eu sinto medo de dar errado, eu sinto medo de não ser capaz. E aí eu sinto medo daquilo acabar, eu sinto medo de começar a dor, ou de eu adoecer de novo, internar de novo. E como que eu consegui resolver isso? Eu entendi que eu ia viver a minha vida mesmo com medo. Então, às vezes eu tô num momento feliz com a minha mãe, com meu marido, os meus cachorros, e eu penso, meu Deus, será que isso vai acabar? Será que eu vou sofrer amanhã? E aí eu olho dentro do meu coração e falo pra mim, coragem, você tem que viver com medo mesmo. É natural você ter medo, Ellen. Você tem medo porque o medo te acompanhou desde pequena. E as crises de dor, elas são muito fortes, elas são torturas internas, não tem como não sentir medo. Mas aí eu descobri duas coisas. A primeira é que para ter coragem precisa ter medo. Senão a coragem não é necessária. E segundo, eu consigo seguir, aproveitar meu marido, minha mãe, meus cachorros, mesmo com medo. Eu respiro fundo e falo, é natural eu ter medo, mas eu vou aproveitar esse momento, porque isso também passa, assim como o medo. E essa é uma batalha que a gente enfrenta sempre. Por isso eu considero que nós somos guerreiros de primeira linha, maravilhosos, e que a gente consegue sim dar valor à vida após tantos desafios. A quarta batalha, ela é cruel. A comparação com os outros. Eu acho que hoje eu me comparo 10% com as outras pessoas, mas antes era 90%. Eu perguntava por quê que eu era diferente. Eu era a única pessoa com uma doença na minha sala e na minha família, muito, muito doente. Eu era basicamente a única criança. Ninguém tem doença falciforme na minha família, só eu. Todas as outras pessoas têm o traço. Então, não tinha como eu não me comparar.
eu perguntava, por que eu não posso simplesmente não sentir dor? Por que eu não posso nadar numa piscina que sempre dava crise de dor? Por quê? Por quê? Por quê? E não adiantava perguntar por quê, eu só ficava irritada, frustrada e eu me comparava com os outros. Depois de muita comparação e muito sofrimento, eu olhei para dentro e decidi que eu iria me comparar comigo mesma e que eu ia honrar a minha história cuidando muito bem de mim. Eu estudei a doença, eu tomo água com muita frequência, eu me cobro sim para fazer uma caminhada leve, eu me cobro sim para eu cuidar da minha pele, para eu fazer os meus exames, para eu beber hidroxiureia todos os dias. Eu me honro cuidando muito de mim, porque eu já sofri muito me comparando com os outros. E quanto mais eu cuido de mim, quando eu olho para trás e me comparo comigo mesma, hoje eu estou numa melhor versão do que ontem. E eu agradeço por eu ter tido na semana passada, no mês passado, esse cuidado comigo mesmo, porque hoje eu tô colhendo ele, me transformando numa versão melhor de mim mesmo. Eu me comparo com as outras pessoas ainda, mas hoje isso é bem menos frequente e isso é bem menor dentro de mim. A batalha da comparação, ela vem com a gente desde que a gente começa a tomar consciência de quem somos nós, mas a gente precisa conversar com a gente mesmo. Falar conosco, por favor, diminua a comparação. A outra vida, ela é tão única que é impossível você chegar a uma conclusão. É como se você estivesse comparando laranja com banana e quisesse chegar numa conclusão. São duas pessoas completamente diferentes, mas o nosso cérebro faz isso. E isso eu também consegui superar. Para concluir, nós somos sim guerreiros maravilhosos da meia-lua. Um dia, essa meia-lua vai ser inteira e a gente vai se livrar de uma vez por todas dessa doença. Eu oro por isso e eu acredito nisso. Eu peço que vocês também façam oração por isso. É muito cansativo viver com a doença falciforme, mas é possível. E esse canal tem o objetivo de criar uma comunidade forte a ponto da gente conseguir se entender e conversar melhor. A minha dica final é: cuide de você, por favor. Cuide muito de você, sabe? Para ter autoestima e seja carinhoso com você mesmo. Se perdoe, se permita errar. A doença já faz a gente sofrer tanto. Para que você mesmo vai se chicotear? Seja carinhoso, compreensivo. Eu sei que a gente busca amparo nas outras pessoas e que a gente acha que a gente vai ser mais feliz com uma família ideal, com um namorado ou uma namorada, que a gente vai ser mais feliz com mais dinheiro. Não é isso. Isso tudo facilita, mas o acolhimento que você precisa está dentro de você. E você já é capaz de se dar esse acolhimento com carinho. Cuida de você, conversa com você com gentileza. Se eu posso te dizer algo que cure, o que cura é o nosso próprio amparo. E eu também faço orações, porque a gratidão que eu sinto por algumas coisas, quando eu estou orando em agradecimento, eleva a minha energia. Seja grato, cuide de você e tenha carinho e muita compaixão com você mesmo. Por fim, você mais que merece ser feliz e um dia sem dor e com saúde deve ser sim celebrado. Se você gostou desse vídeo, por gentileza, deixe um comentário para saber se você também se sente assim e deixe o seu like, se inscrevendo no MUBI para ter mais informações sobre a doença falciforme. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Eu sou a professora Ellen Santos e eu te vejo na terça que vem, às 19 horas, em mais um vídeo do nosso MUBI. Tchau!